Então, pessoal, bom dia novamente aqui, né, para falar sobre as leis de Newton. Estou começando então a nossa gravação de hoje, tá? Então, olha só, gente, as leis de Newton, né? Nós falamos sobre força, fizemos as correções aqui, justamente para dar já iniciação aqui ao estudo das leis de Newton, tá? Então, falando um pouquinho das leis de Newton, né? Isaac Newton, né, viveu entre 1643 a 1727. Ele foi astrônomo, alquimista, filósofo natural, cientista, físico, matemático, né? Podemos dizer que ele foi muita coisa aí dentro da nossa ciência, né? Falou sobre a lei da gravitação universal, que é um conteúdo que a gente vai estudar ainda ano que vem. Agora aqui, gente, ó, as leis de Newton, elas são os princípios fundamentais usados para analisar os movimentos dos corpos, que a gente já entrou aí no estudo dos movimentos, né? As 3 leis de Newton foram publicadas pela primeira vez em 1687, né, por Isaac Newton, numa obra de 3 volumes intitulada de Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, tá? Então, da filosofia natural, imagine a viagem que é essa obra, né? A primeira lei de Newton, vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei de Newton, que está na página 10 da apostila de vocês. Então, a primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia ou princípio da inércia. O que é a inércia, né? Vamos pensar um pouquinho. Na apostila de vocês têm a definição ali, vocês podem marcar se quiserem, tá? São os pontos principais aí do nosso estudo de hoje. Que é a propriedade da matéria de manter o estado de repouso ou de movimento, certo? Quanto maior a massa de um corpo, maior é a resistência que esse corpo tem para entrar em repouso ou em movimento. Então, por exemplo, imagine um corpo, um guarda-roupa grandão, você empurrando, você vai ter que fazer maior força, né? Como a gente já viu aqui. Então, quanto maior a massa, maior é a resistência desse corpo de alterar o seu estado que está, ou de entrar em movimento, ou de parar o movimento. Então, a inércia está relacionado à tendência dos corpos de manter o estado de repouso ou de movimento, caso ele esteja em movimento constante, tá? Então, isso é inércia. Na apostila, você diz ali assim, ó. Então, eles chamam de preguiça, né? Caso esteja em movimento. Isso significa que todo o corpo tem uma certa preguiça, entre aspas, tá? Natural, pois não quer alterar o estado em que está. Se estiver em movimento, com velocidade constante, tende a permanecer em movimento. Se ele estiver em repouso, ele tende a permanecer em repouso, certo? Continuando aqui. Aqui eu dei um exemplo que vocês têm ali na página 11, só que vocês têm exemplo de... Tem aquela tirinha que fala assim, ó. Do Garfield, né? Ele diz, você é preguiçoso. E aí ele tá deitado lá e diz, não estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física, né? De Newton. Preguiçoso, preguiçoso e preguiçoso. Corpos em repouso tende a permanecer em repouso, né? Então, essa tirinha de Garfield, ela exemplifica para nós o princípio da inércia, né? Que para tirá-lo do estado em que ele está, que é repouso, será preciso uma força resultante. Por isso, o estudo da força resultante. E aqui eu trago para vocês o exemplo desse ônibus, né? O que a gente percebe, né, no movimento? Quando a gente vem no movimento, como o exemplo do ônibus, ó, que a gente pode perceber esse princípio da inércia, para modificar a velocidade de um corpo em movimento, também é preciso que uma força resultante atue sobre ele, atue sobre esse corpo. É por isso que os passageiros devem se segurar. Por exemplo, o ônibus vem numa velocidade constante e de repente ele freia. O que acontece? A tendência é acontecer, ó, aqui tá mostrando que ele foi freado, tá? Que aí, ó. E aí o que acontece com os passageiros, gente? Eles têm que se segurar com mais força lá na barra, quem tá em pé, né? Ou quem tá sentado tem que ficar, né? Tenta forçar a parada também, né? Porque senão você vai continuar na tendência dos corpos, no movimento que você vinha antes, tá?
Então, os passageiros em um ônibus que está em movimento em relação ao solo também estão em movimento em relação ao solo. Quando o ônibus é freado, a força de atrito diminui a sua velocidade. Os passageiros fazem uma força para evitar o atrito, para continuar com a velocidade que eles estavam antes, né? Desse modo, evitam continuar com a mesma velocidade que estavam antes. Desse modo, evitam se movimentar em relação ao veículo. Se a freada for muito brusca, a força que os passageiros fazem pode ser insuficiente para impedir o movimento em relação ao ônibus, causando desequilíbrio e muitas vezes a queda, né? Quem nunca, né? Quem nunca foi arremessado aí para frente quando o ônibus parou, né? Só quem nunca andou de ônibus em pé, pelo menos, né? Enfim, aí ali na página 11 nós temos uma situação ali, né? Ó, a pessoa, né, o jockey ali fazendo, né, o cavalo parou de soco, isso é muito comum também, né? As quedas de cavalo acontecem muito por conta disso, o cavalo parou e jogou ele para frente. Tá, a tendência desse corpo, ele estava em movimento, só que ele continua no movimento, quem parou foi o cavalo, e aí a tendência dele ser arremessado para frente, tá? Então, a tendência do corpo permanecer no estado que se encontra, a gente chama de lei da inércia, ou primeira lei de Newton, né? E por isso, né, essas ideias estão presentes, né, como eu falei da primeira lei de Newton, justificam, por exemplo, o uso do cinto de segurança, ou os equipamentos de segurança, né, dos carros, o airbag também, por exemplo, né, que evita a colisão do passageiro sobre o painel ou ser arremessado para fora do carro quando acontece das pessoas não estarem usando o cinto de segurança. Por isso a importância de usar o cinto, não é por conta da multa, não, é por conta da sua segurança. No caso de um acidente no qual o veículo é parado bruscamente, um passageiro sem cinto tende a permanecer em movimento, ele vai continuar no movimento. E com isso, ele vai se chocar contra o para-brisa ou com partes interior do veículo, né? Isso é comum acontecer. Nesse caso, o cinto de segurança é responsável por fazer uma força sobre o condutor e os passageiros, impedindo que eles continuem no movimento e impedindo que eles se machuquem num caso de acidente, né, gente? Então é muito importante aí o uso do cinto de segurança, né, por conta da inércia, tá? Que você vai ser arremessado sim contra a parede, contra o próprio veículo, ou até muitas vezes em casos para-brisa quebra, a pessoa é arremessada para fora, né? É muito comum acontecer esse tipo de situação por conta da lei da inércia, tendência do corpo continuar no estado em que está. Ficou claro, gente? Alguma pergunta? Ficou claro? Pessoal? Eu não tô conseguindo ler nada, gente. Ficou. Tá bom. Eu preciso do retorno de vocês. Vamos lá. Segunda lei de Newton. Tá? Depois na página 12 tem um experimento que eu quero que vocês façam. Depois a gente comenta na próxima aula, tá? Aquele ali da moeda ali, ó. Quem tá na apostila na página 12 já pode ver o experimento, tá? Bem interessante. Na aula eu faço, né? Se eu tivesse na aula eu faria, mas agora tem aqui como. Mas vocês façam em casa e depois me digam o que aconteceu. É legal a gente fazer. Então, olha só, vamos falar da segunda lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton, não esqueça, é a lei da inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. Oi? Nesse estudo, Newton constatou que a força resultante, soma de todas as forças que a gente acabou de fazer ali no quadro e corrigir, é diretamente proporcional ao produto da aceleração do corpo pela sua massa. Então, aí nós temos uma fórmula, tá? Que vocês têm essa fórmula lá, eu já peguei só o resumo, o resto é tudo exemplo e explicação, tá, gente? Na página 14, força resultante é igual a massa do corpo, a quantidade de matéria que a gente tem no corpo, né, pesado lá numa balança, vezes a aceleração que esse corpo adquire, certo? Então, onde? Ó, FR é igual a força resultante. Vocês têm aí na apostila, vocês têm assim, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não tá assim como eu fiz aqui, tá? Mas eu já coloquei assim, porque eu sei, força resultante igual a massa vezes a aceleração. FR
é força resultante, M vem da massa e A é a aceleração. Então, nós temos aqui uma fórmula, certo? E a gente substitui números numa fórmula. Eu sei que vocês ainda vão estudar isso em matemática, tá? Eu já dei uma olhada ali na parte da matemática, sei que vocês estão já começando a já estudar isso. Para aumentar ou diminuir, ó, uma coisa muito importante, eu coloquei até em destaque aqui, ó. As unidades no sistema internacional, unidade padrão no sistema internacional de unidades, tá? Da força resultante, a gente já viu que é Newton, né? Então, tá aqui, ó, N. A massa é quilograma, tá? Então, a massa vem em quilograma, ela vai estar descrito ali em quilograma. A aceleração é metros por segundo ao quadrado, ok? Então, para aumentar ou diminuir a velocidade de um movimento, é preciso que uma força resultante atue sobre um corpo. Então, para alterar aí, aumentar ou diminuir a velocidade, é necessário que uma força resultante haja sobre o corpo. A rapidez com que essa velocidade é aumentada ou ela é diminuída é o que a gente chama de aceleração. Observem isso, a rapidez com que a velocidade é aumentada ou diminuída é chamada de aceleração. Então, tanto para diminuir quanto para aumentar é chamado de aceleração. Assim, se a velocidade aumenta ou diminui muito rápido, é porque a aceleração tem um valor grande. Agora aqui, muito importante também, como eu falei ali, acelerar e frear são a mesma coisa? Uma perguntinha para vocês. Então, sim e não. No cotidiano, é claro que frear não é a mesma coisa que acelerar. No dia a dia, freou é porque está parando, acelerou porque está andando mais rápido. Isso é o que a gente pensa, né? Mas nas ciências, acelerar significa apenas alterar velocidade. E aí agora você já tem que começar a pensar como ciência, tá? Então, quando eu falo em acelerar, eu estou alterando a velocidade. Pensem nisso. Tanto para menos quanto para mais. Não importa se para mais ou para menos. Pisamos no acelerador de um automóvel para alterar a sua velocidade. O que significa impor uma aceleração ao carro. Ao pisar no pedal do freio, queremos diminuir o movimento do carro, o que também altera a sua velocidade. Então, logo, para rigor científico, frear também é uma forma de aceleração. Tá? Ficou claro isso? Só um sim já me ajuda. Sim. Tá bom. Acelerar, então, significa aí alterar velocidade, tanto para mais quanto para menos. Se dois corpos com a mesma massa, tipo, pesam, né? Vocês fizeram lá o peso, a massa dele em quilograma, né? Eles têm a mesma massa, tá? Recebem a ação de duas forças diferentes. Quem for submetido, no caso, a maior força apresentará uma maior aceleração. Eu tenho a mesma massa, certo? Eu tenho dois carrinhos, por exemplo, né? Os dois da mesma massa, mesma quantidade de matéria, aquele corpo ali. Aquele que for submetido a uma força maior, aquele que empurrou mais, vai acelerar mais, tá? Vai atingir uma velocidade maior. Então, gente, se dois corpos com a mesma massa recebem a ação de duas forças diferentes, quem for submetido a maior força apresentará uma maior aceleração. Por isso, empurrar algo com mais força implica um maior aumento da sua velocidade. Em outras palavras, temos aqui, quanto maior a força resultante aplicada sobre um corpo, maior é a aceleração apresentada por ele. Prestem bastante atenção nisso. Maior a força resultante, maior a aceleração apresentada por ele, tá? Ok. Agora a gente já viu ali que a segunda lei de Newton tem a ver com a força resultante ali igual a massa, né, da aceleração do corpo, certo? Não podemos esquecer disso também. Agora na página 15 da apostila de vocês. Deixa eu botar na página 15 aqui também. Então, só pra gente retomar ali. Primeira lei, lei da inércia, né? A tendência dos corpos a ficarem no estado em que estão, ou em movimento ou em repouso. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, a força aplicada em um corpo é o produto entre a massa e a aceleração adquirida.
tá? Então, a força... Lá na página final, no final lá do caderno de atividade... Não, no início do caderno de atividade, vocês têm lá um resumo, tá? Das 3 leis de Newton, tudo numa página só. Isso é bem importante na hora de estudar aí para avaliação, né? Que começa hoje a nossa avaliação, né? Às 11 horas vocês já vão receber a prova e vai até só 2 dias para vocês fazerem, não esqueçam, tá? Falando agora da terceira lei de Newton, é a chamada de lei da ação e reação. Já deve ter ouvido falar que para toda ação existe uma reação, né? Todo mundo dá, para toda ação existe uma reação, todo mundo acaba falando isso no dia a dia. Essa é a terceira lei de Newton, né? Princípio da ação e reação, no qual toda força de ação é correspondida a uma força de reação. Pensando nisso, podemos enunciar a terceira lei de Newton, saiu ali um pouquinho do quadro, né? Da seguinte forma: para toda ação sobre um corpo, há uma reação de mesmo valor, então o valor é o mesmo. Se eu dei uma força, se eu dei um murro e apliquei uma força de, digamos, de 30 newton contra o saco lá de pancada que a gente pode dar, ele vai ter uma reação também de 50 newton ao contrário, tá? Então, se eu aplico uma força de 10 newton, a reação é de 10 newton contra mim, 10 newton contra mim também, tá? Então, a força de ação e reação. Então, para toda força, toda ação sobre um corpo, há uma reação do mesmo valor. Então, a intensidade da força é a mesma. Mas o sentido é o contrário, né? Aplicado no outro corpo. Então, eu dou, eu recebo. É o contrário. Então, vai num sentido e é o contrário o seu sentido. O par de forças, ação e reação, apresenta algumas características básicas. Então, as características básicas da ação e reação. Aí, assim, as forças de ação e reação não se anulam, pois são aplicadas em corpos diferentes. Elas apresentam a mesma intensidade, têm sentidos opostos e atuam continuamente, isto é, pelo mesmo intervalo de tempo. Então, concomitantemente, no mesmo intervalo de tempo vai acontecer a ação. De ação, reação já vem no mesmo intervalo de tempo, certo? Agora aqui, gente, vamos voltar e vamos dar um exemplo. Agora eu quero vocês dando exemplo. Dando um exemplo aqui da primeira lei de Newton. Quem é que pode dar um exemplo da primeira lei de Newton? E aí a gente tem na apostila, tem vários exemplos, né? Depois eu vou falar do segundo exemplo ali da força resultante, a gente deu aqui. Vamos lá, quem é que pode me dar um exemplo da lei de Newton? Da primeira lei de Newton. Oi. Eu não consigo ler o que tá passando ali pelo... Quem é que vai fazer o exemplo? Pode falar. Quem? É o João Gabriel. Tá, João, pode falar. Se tu tiver, por exemplo, andando de skate e teu skate bate numa coisa, mas tu não bate, tipo, tu não vai bater e parar junto com o skate, tu vai continuar voando na mesma velocidade que tu tava, entendeu? Exatamente, João. Porque aí, ó, por exemplo, tem uma pedra, alguma coisa, você vai pra frente, você continua, né, no movimento e o skate ficou parado lá atrás, não é assim? É bem assim. Exatamente. Então, isso é inércia, tá? Muito bom. Agora eu quero um exemplo da segunda lei. Ou outro exemplo da primeira aí. Vamos só pra gente fechar aqui. Outro exemplo da primeira lei. Outro exemplo da primeira lei? Isso. Você jogar uma pedra pra cima e ela voltar. Ah, isso é ação. Ação e reação, não é? Não é ação e reação. Ação e reação, se for ver, exemplo, se tu chutar uma pedra, tu vai receber a mesma força. Mas se ela cair em cima da tua cabeça. É verdade. Se tipo correndo e tacar uma pedra pra cima, a pedra não vai se movimentar na mesma velocidade que tu tava correndo. Ela vai tende a perder a velocidade por causa da força gravitacional, né? Sim. Tá. Então, assim, ó, outro exemplo poderia ser da inércia, gente. Vamos lá? Quero que vocês pensem na primeira lei. Lei da inércia, a tendência do corpo continuar no estado em que está. Gostei do exemplo do skate. Ninguém mais? Ninguém se atreve?
Pode ser dado vários aí exemplos em relação ao movimento que você tá no carro, né? Freado, já foi falado, no ônibus também. Tem vários movimentos aí que a gente tende a continuar naquele estado em que se encontra, né? A menos que sobre nós passa a agir alguma força. E é a força resultante que a gente chama. Segunda lei. Uma caixa que tá se movimentando. Daí tu chega e tu empurra ela. Tu quer que ela ande mais rápido, é aceleração. Isso, aí tu vai aplicar uma força, e ela vai ter uma massa, essa caixa, né? Por exemplo, vamos imaginar uma situação, tá certo, tá? É o Diego que tá falando, né? Sim, é o Diego. Isso. Então, imagine uma situação que vocês estão... Esse exemplo foi dado ali na página 14 da apostila de vocês. Olha só o que diz ali, ó. Você já reparou que quando a luz verde do semáforo se acende, as motocicletas saem bem mais rápido do que os automóveis e que os automóveis saem mais rápido do que os ônibus? Tem uma motocicleta e tem um caminhão. Qual que arranca mais rápido? Motocicleta. Óbvio, por quê? Porque ela tem menos massa do que os outros. Muito bem, exatamente. O exemplo ali que tem na apostila também do carrinho, gente. Supermercado. Quando o carrinho de supermercado tá vazio, você chegou no supermercado, tá tranquilo para empurrar, né? Final das compras, tá a mesma tranquilidade ou já tá um pouquinho mais, eu tenho que exercer uma força maior? Pode repetir, prof? Tem que fazer uma força maior. No início, tem que fazer uma força maior. Isso, você tá lá, pegou o carrinho, vai fazer sua compra. No início não tem nada lá dentro. Você tá empurrando com facilidade, você consegue. Agora, no final, quando você terminou de fazer as suas compras, vai pro caixa, o carrinho já tá cheio. Então, ele tem uma maior massa. Isso, então a força resultante sobre ela vai ter que ser maior para poder colocar em movimento do que aquela que você estava fazendo antes, tá? Então, força resultante aí, né? E a terceira lei de Newton, vocês têm um exemplo ali, gente, que foi dado, né? Olha aquele ali, da apostila na página 15. Que exemplo é aquele? Dos bombeiros lá? O que está acontecendo ali? Estão jogando água, só que como a mangueira é muito forte, eles têm que se segurar um pouco. Quantos bombeiros estão fazendo segurando aquela ali, gente, aquela mangueira? 4, imagina. Olha a força que sai aquela água ali, né? Então, isso acontece também quando a gente liga a mangueira, quando a gente vai aguar alguma coisa, não acontece dela começar a se movimentar, né? É a mesma coisa, tá? Então, ali, princípio da ação e reação. Ok? Profe, então, agora... Tem outro exemplo. Oi? Eu tenho outro exemplo. Se a gente chutar uma pedra, é um exemplo, mas se a gente chutar uma pedra, a pedra vai ir pra longe, mas tu vai sentir a mesma força que tu fez pra pedra ter um movimento. É isso aí, Diego. Muito bem. Agora, na página 16 da apostila de vocês, todo mundo lá na página 16, alguém pode fazer a leitura para nós? Quem faz? A leitura do quadrinho? Isso. Eu posso. Então pode? É o quadrinho e depois começa a ler embaixo. Mas tem que ler até os squack. Só descoberta científica. Não, aquilo ali não precisa, tá bom? Vamos começar a leitura do texto então.